Como é que tá? Tudo bem? Eu anunciei agora há pouco na rádio, terminou o Mensagens que Chegam pela Manhã, o meu programa diário, na rádio inverso.com. Então terminou o programa e aí eu anunciei que faria essa live em alguns minutos, né? Eu acho que eu estou mais ou menos dentro do prazo. Aqui no Facebook, então quero, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que está vindo. Essa live depois vira vídeo permanente aqui na linha do tempo do Facebook e depois vai para o YouTube. Então um beijo para todo mundo no YouTube, para o Facebook, para as pessoas que estavam ouvindo a rádio, para quem está comigo aqui. A minha intenção é fazer uma live livre. Não estou com nenhum tema em mente, não estou falando sobre assunto específico algum, eu vou me manter mais atento aqui. Rodrigo Araújo Martins, bom dia. Neajana Souza, bom dia. Mariana Martins também. Tatapita, são as pessoas que estão vindo. Se você quiser sugerir um tema, falar sobre alguma coisa, fique à vontade. Flávia Patti também, bom dia, olá. Bom dia, olá, Flávia Patti, minha xará. Egli, tudo bem, Egli? Bel, Flávio queridão, obrigado. Bom dia para todo mundo, as pessoas estão chegando. Integração Móveis Rústicos, bom dia. Muito obrigado. Então vamos partir aqui de um ponto, que é o ponto que eu estava agora há pouco na rádio falando, né? E se você quiser comentar sobre isso, ou de repente desviar para um outro assunto, fique à vontade. Eu não pretendo me demorar muito aqui nessa live, eu sei que de repente tem um monte de gente trabalhando, eu também tenho algumas coisas para fazer, mas só para a gente ter esse espaço aqui. Você sabe que um assunto que é muito tocante para as pessoas e muito difícil das pessoas entenderem é quando eu, ser humano, pensador e relativo, questiono aquilo que nós chamamos de verdades absolutas. Vender a ideia de verdade absoluta é ideal e é necessário para que eu manipule um grupo. Um grupo não segue o líder se esse líder não tiver a verdade. Isso pode se reduzir à dimensão corporativa, por exemplo. Aquele CEO, aquele gestor, aquele diretor da empresa deve saber tudo sobre aquele negócio. Nos meus centros de rádio, né, eu tenho até um texto antigo que quando eu escrevia para o portal Tudo Rádio, que eu fazia uma sátira dos diretores e coordenadores de rádio que tentavam se colocar como absolutos, o cara que sabia tudo e tal. Então, esse texto chama Reunião, está até no meu blog, acho que foi em 2012, quando eu ainda publicava coisas de rádio e tal. E eu faço uma brincadeira, eu volto já para o assunto do relativo, mas só fazendo uma curiosidade, esse texto gerou tanto incômodo, porque eu escrevi, acho que foi em 2010, eu republiquei em 2012, e quando eu republiquei eu trabalhava numa rádio em Brasília. E aí o diretor da rádio achou que eu estava falando dele. E aí mandou o superintendente falar comigo para tirar o texto do ar, que aquilo era um absurdo, eu não tirei. Quase que eu fui demitido, mas eu não tirei. Porque tem gente que quer se colocar como verdade, como absoluto. E quando você relativiza isso, essa pessoa pensa que perderá força com seus seguidores. Por exemplo, pais autoritários. Meus filhos não me questionam, eu digo, eu sei. Um pai desse sente muito desconforto quando o filho começa a ficar adolescente, por exemplo, começa a questioná-lo, o que é natural e recomendável. Pais devem dar aos filhos abertura para esse questionamento. Isso não deve ser olhado sob uma perspectiva maniqueísta. Você está me questionando, me desrespeitando. Por quê? Meu filho tem direito de me questionar. E se ele estiver correto nesse questionamento, eu vou admitir com toda humildade. Então, se você quiser manipular, coloque-se como um representante da verdade absoluta. Se é assim no mundo corporativo, você imagina no mundo religioso. Já que a função, em parte, da religião é da resposta, né? As pessoas buscam a religião porque querem respostas. A religião não se propõe a alimentar dúvidas. Quem se propõe a alimentar dúvidas é a filosofia. A filosofia te estimula a fazer perguntas, porque as perguntas abrem frentes. As perguntas evidenciam para mim que há espaços a serem preenchidos, que há caminhos a serem percorridos. Eu não preciso jogar uma âncora no ponto onde estou, porque senão eu me distancio da verdade. Esse ponto é a verdade. Se você, de alguma maneira, o relativiza, você está me questionando a minha verdade, e o pior de tudo, se o teu questionamento fizer sentido, eu vou ter que me movimentar. E eu não quero.
Então, ao invés de refletir sobre o que você está falando, eu vou te desqualificar. Seu herege, seu isso, seu aquilo, seu fascista, seu coxinha, seu mortadela, seu isso ou seu aquilo, porque eu não quero questionar as minhas verdades. Repare como isso está pulverizado nos nossos códigos, na nossa vida de maneira geral. Por isso eu acho fundamental que a gente tenha abertura para relativizar aquilo que até então consideramos verdade absoluta. E eu friso o até então, porque se você for olhar para a história da humanidade, vai perceber que o que nós considerávamos verdades absolutas em qualquer área, na ciência, na medicina, na religião, na filosofia, ou qualquer coisa, apesar da filosofia não trabalhar com categorias de verdades absolutas, de qualquer maneira, aquilo que era verdade há 200 anos, há 1000 anos ou há 100 anos, cada vez mais rápido esse processo acontece, isso se relativiza. As últimas verdades no mundo da tecnologia, dogmas inclusive, caem por terra, né? Tudo em processo de constante renovação. Portanto, mantenha a sua mente arejada a possibilidade de que você não sabe a verdade. Agora, no finalzinho do programa de hoje, eu recebi um WhatsApp, um áudio, não sei se você estava ouvindo, mas o Tássio, nosso querido amigo que participa sempre do programa, tal, falou o seguinte: eu não acredito em absolutos, diante do que você está dizendo, tal. Eu acho que absolutos é um engano, tal. E eu respondia para ele assim: não, eu acredito. Isso pode parecer um contrassenso, né? Eu não estou dizendo que não há verdade, e nem que não há absoluto. Eu acho que a ciência, por exemplo, precisa desse sentido, dessa ordem, que indica um absoluto. Eu não faria a rádio que eu faço, eu não teria o trabalho que eu tenho, eu não escreveria os livros que eu escrevo, se eu não partisse de uma verdade, de um absoluto, de uma sensação de que isso há. No entanto, é a minha verdade. Apesar de reconhecer que provavelmente há absolutos, eu não me sinto capaz de dizer é isso e é aquilo. E talvez o ajuntamento de noções, de verdades, de absolutos, os meus e os seus, nos dê uma dimensão um pouco mais próxima do que no fim das contas seja o absoluto. Mas eu acho que nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhuma instituição, nenhuma teoria, nenhum dogma, nenhum roteiro, nenhum livro, nenhuma crença, nenhuma religião, nenhuma fé são capazes de definirem o que é a verdade e o que não é, do que é absoluto e o que não é. Tudo em movimento relativo conforme nós somos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no nosso WhatsApp, aqui, a Arcângela de Oliveira, nem a ciência. Arcângela, é uma boa lembrança, porque se a ciência trabalhasse sem a possibilidade de absolutos, não haveria muita ordem, né? Muito sentido nos movimentos da ciência. A impressão é que a ciência está tateando no universo, no corpo humano, na tecnologia, enfim, tentando encontrar respostas. Se há respostas, há verdades. Mas ainda que eu encontre as respostas relacionadas às verdades, eu devo, pelo bem da ciência, reconhecer que as respostas que eu estou encontrando não são definitivas, porque senão a ciência se encerraria. Imagine os cientistas de 200 anos atrás. Encerrando as questões, descobrimos tudo. Quanta evolução, estaremos privados. No entanto, respostas foram encontradas não para fechar o assunto, mas para trazer novas questões. Eu gosto das respostas que trazem outras perguntas. O que eu quero é renovar as minhas perguntas. Eu não quero ficar com as mesmas. Eu tenho muitas e eu vou encontrando respostas enquanto eu caminho. Essas respostas, de alguma maneira, alimentam essas perguntas que eu tenho. No entanto, elas geram outras perguntas. E assim eu continuo a caminhada, exatamente como é a ciência. Eu acho que esse princípio é muito legal. A ciência não pode ser dogmática. A ciência tem que ser mais ou menos como a filosofia, promovendo perguntas. Enquanto pergunta, encontra respostas. E enquanto encontra essas respostas, sente que tem tantas outras perguntas a fazer, então continua o seu movimento. A ciência fechada em somente um grupo vai ficar manca. Qual é o processo natural e saudável da ciência? A troca de informações, a publicação, né? O investimento em pesquisas que complementam outras. E então as verdades de grupos científicos vão se tornando maiores, como as nossas.
Ana Carolina Queiroz, olá pessoal, bom dia. Cláudia Bastos, tudo bem? Até nós mesmos percebemos que num dado momento algo nos era verdade e no outro aquilo se relativizou. Meu presente ressignifica o meu passado, logo as minhas verdades, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a Bel, as minhas verdades também. Verdade, Bel. Não gostava de você, mas agora eu gosto, tens o meu respeito e admiração. Tua careca é linda. Marcones Oliveira. Obrigado, Marcones. Marcones, você sabe que... acho que foi anteontem. Uma ouvinte mandou uma mensagem na rádio de áudio, dizendo que um amigo dela, também, como você fazia, nutria antipatia por mim, e dizia assim para ela, você é muito devota, você acredita em tudo que ele fala, tal... esse cara vai criar uma religião, uma coisa do tipo. E eu respondi a ela o que eu vou aproveitar para responder. Quem porventura não gosta de mim ou desconfia de mim por alguma razão, tal, faça isso. Eu não quero devotos. Marcones, esse mundo virtual e o mundo real nosso aqui, cada vez mais é tão cheio de proselitismos, de verdades, de engodos. Tem tanta gente vendendo papo furado para te capturar em nome de ciência, física quântica, espiritualidade, religião. Muito. Não que o ser humano necessariamente tenha piorado, mas os recursos para que isso aconteça são inúmeros. Eu estou aqui na minha casa, falando aqui no meu celular, para um monte de gente. Esse vídeo vai ficar depois. Quantas pessoas ainda virão e verão? Então, quem tem uma mínima condição de argumento tal, vai criando uma série de armadilhas, e são muitas, que pessoalmente, assim como você e outros, eu também, quando me deparo com conteúdo assim, eu me aproximo com cuidado, com ceticismo. Ninguém precisa gostar de tudo, acreditar em tudo, valorizar tudo. Eu acho que nós, até por resguardo, precisamos ter algum tipo de prudência diante disso. Então eu dizia a essa amiga, diga ao seu amigo para realmente desconfiar de mim. Não tem necessidade, eu não estou buscando seguidores, o meu trabalho não é comercial. Né? Eu não cobro para nada, eu não estou gerando nada, nenhum conteúdo cobrado, eu não estou pedindo dinheiro, eu não tenho nenhuma instituição, nada, eu estou aqui. Né? Então eu até acho graça e eu até acho legal, porque geralmente, como você está dizendo aqui, quem chega com essa dose de ceticismo, quando se expõe, né, percebe que de repente tem coisas aproveitáveis aqui. E acaba se abrindo. O que me incomoda, Marcones, não é isso. O que me incomoda é aquele que vem, guru, tudo que você diz é verdade, Flávio. Isso me incomoda. Isso é chato. Né? Eu não estou afim de corresponder isso. Então, meu querido, é isso aí. Muito obrigado pela minha careca, pela parte que me toca. Flávio, não poderíamos ser educados para ter uma mente mais fresca, mais livre? Não seria mais fácil? Não. Quer dizer, seria, óbvio. Mas como é que os sistemas seriam como são? Como é que o mundo seria como é? Como é que haveria tanta desigualdade, tanta manipulação, tanta gente com tanto poder e outros com tão pouco? Como é que haveria tanto medo alimentado pela religião, pela indústria do consumo, que sabe que o medo vende? Quanto mais medo, mais eu consumo. Como é que o mundo seria como é se nós fôssemos educados de outra maneira? Sabe o Matrix, que as pessoas ficam nos casulos alimentando com a sua energia aquele sistema que cria aquela ilusão? Como é que a ilusão que nós vivemos seria criada sem a nossa energia do medo, a nossa energia do julgamento, nossa energia distorcida? O que nós falamos aqui não constrói impérios. Agora há pouco eu falei para o nosso amigo, né, eu não tenho instituições, eu não tenho nada disso, não cobro, isso aqui não é a minha função. Porque também eu tenho a consciência de que o que eu falo não cria impérios. Eu vou te dar um exemplo assim, pontual, e é um exemplinho. Eu tenho na página da rádio, eu estava falando disso ontem aqui no ar, um botãozinho ali para as pessoas contribuírem. Se quiser fazer alguma doação para ajudar, faça. Eu não fico falando isso.
o que isso gera de doação dá assim uns 20, 30 reais a cada 2 meses, 3 meses e tal. Eu estou contando isso pelo seguinte: poderia ser muito maior, poderia gerar um volume maior, poderia. Mas necessariamente eu teria que modificar o que eu falo, tentando construir uma linguagem mais persuasiva, nesse sentido que motivasse as pessoas. Estabelecendo barganhas. Olha, você dê que em troca eu vou te dar um vídeo, um áudio exclusivo, não sei o quê. E aí eu movimentaria um comércio que eu não estou afim. O que eu quero dizer com isso é que para construir impérios, para construir sistemas, para gerar seguidores, o discurso não pode ser esse que eu estou fazendo. Porque isso deixa as pessoas livres. Tanta gente que está aqui comigo e depois vai embora. E depois volta, fala, eu estava... E não há nenhum problema, que bom. Nós somos amigos, né? Amigos têm a liberdade de chegar, de irem, de ficarem, é isso. Por isso eu não estou afim, e não é minha vontade, criar seguidores. Então, é por isso que os sistemas não se relacionam com as pessoas como esse que eu estou propondo. Por isso que isso não é compartilhado nas escolas, nas faculdades, nas religiões, muito pelo contrário. Mesmo naquilo que a gente chama de autoconhecimento, de consciência, de espiritualidade, de religião, que deveria ser um antifluxo, acaba aderindo a esse fluxo, a essa cultura do mercado. E hoje o nome que o mercado dá para esse tipo de linguagem é autoajuda. Autoajuda na religião, autoajuda na espiritualidade, não no sentido literal de se autoajudar, isso é bom, mas como um conceito de mercado. E isso dá. Os livros mais vendidos são de autoajuda, as palavras, as palestras, são as motivacionais, o cara com aquele fonezinho, uma borboleta atrás, dizendo o amor não é a minha. Lembrei de uma frase de um poeta alemão, é a Natália, que tem a ver com o que estamos pondo em questão. Dizia mais ou menos assim: o problema do mundo... Deixa eu abrir a mensagem melhor aqui. O problema do mundo atual é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas limitadas cheias de certezas. Bom dia a todos. Pois é, Natália. A dúvida não é um fruto da burrice, muito pelo contrário. Eu acredito, Natália, que um dos uma das inequívocas características da sabedoria e da inteligência é relacionar-se bem com a dúvida. Quanto mais você aprende, seja lá em qual área for, filosófica, científica, intelectual, qualquer área, mais consciência você vai ter de que falta saber. Quando, seja lá em qual área for, o sujeito se preenche da presunção do conhecimento, indica que ele deixou de aprender. Agora ele vive para se autoafirmar naquele pouco que sabe. Se eu sei tudo sobre receita de bolo, você vai saber uma receita que eu não sei. Você pode inventar uma receita que eu jamais ouvi falar. Então não existe limite para conhecimento em área nenhuma, porque a nossa mente tem os seus próprios limites. A gente jamais vai ser capaz de capturar, é como ontem eu falei na rádio, eu posso pegar o oceano, encher uma xícara como essa aqui, com conteúdo, essa aqui tem café, né? E eu posso dizer, aqui tem café, todo café do mundo se resume a essa xícara, mas essa é uma pequena experiência com café. Tem muito mais, né? E se eu pensar que isso aqui resume toda a experiência que eu posso ter com o café, eu deixo de aproveitar outros sabores, outros estilos, outros tipos de café. O conhecimento é ilimitado, não importa a área, até em relação a nós mesmos. Quando você se relaciona com uma pessoa, quanto mais perto e quanto mais o tempo passa, você não vai percebendo que falta muito a conhecer em relação a essa pessoa? Quem sabe tudo sobre o outro? Quem sabe tudo sobre si mesmo? Quem é que sabe tudo sobre a vida? A principal arma ou ferramenta de poder é a comunicação, tanto para o bem quanto para o mal. É a Daisy Aur. Daisy, comunicação está vivendo um processo maravilhoso, uma grande revolução. Quando eu fazia rádio em São Paulo, eu me lembro uma vez na Jovem Pan, eu, Domênico Gato, um querido amigo, que era locutor na época também,
Quem era o outro? Acho que era o Rodrigo Lobo. Tinha mais gente no estúdio. A gente estava falando no dia em que a gente ia poder fazer rádio em casa, né? Hoje eu faço para o mundo inteiro, né? Da minha casa aqui, lá atrás fica o estúdio da Rádio Inverso. Isso é incrível. No entanto, isso dá voz a quem tem o que dizer e a quem quer atrapalhar, quem quer confundir. Por isso, nos cabe, diante do múltiplo conhecimento disponível em todos os lugares, exercitar-nos nesse processo de autoconhecimento, porque sou o filtro. Ô Daisy, sou o filtro, como você. Tudo passa pelo meu crivo. E o meu crivo tem a ver com os significados que eu vou dando enquanto eu caminho, as minhas experiências. Eu sou a formação disso tudo, eu sou o coletivo das minhas emoções positivas ou negativas, dos significados que eu vou dando, das experiências, dos tangenciamentos que eu, sem dúvida alguma, tenho, dos condicionamentos todos nós temos. Então, quanto mais eu faço a viagem para o lado de dentro e me enxergo e me reconheço, mais eu desbloqueio esses condicionamentos que teremos ainda. Mas eu posso diminuí-los. Quanto menos condicionamentos, mais condições eu vou ter de entender que tem muita discussão, tem muita comunicação, talvez a maioria nessa área virtual aqui, que acontece somente na superfície, em todos os assuntos. Na superfície há muita diferença, há muito embate, há muito diálogo, há muita contradição. Mas se eu faço essa viagem para o lado de dentro, eu vou desenvolvendo a capacidade de enxergar para além da superfície, metendo a cabeça no oceano. E lá eu vejo as águas. E lá eu vejo, a partir de uma outra realidade, eu desenvolvo um crivo que eu acho fundamental nos dias de hoje, muito mais apurado. Mas isso começa aqui, tá bom, Daisy? Esse incômodo com o seu movimento, se está indo para formar religião ou ter seguidores, nada mais é... Peraí que vai subindo aqui, nada mais é que o incômodo de quem fala. Quem te conhece sabe que se você mudar internamente na sua proposta pela transparência, pela transparência que eu sei que te pertence, irá comunicar de primeira mão. Eu estou clicando na tela, eu perco. Cabe aqui a identificação ou não com o que você fala, o que me cativa, sem me escravizar a você, é essa tal liberdade que você insiste em sobressaltar. Grata é a Alexandra. Alexandra, obrigado. Mas sabe que isso não é uma questão. Você sabe, Alexandra, que eu posso ser um cara que está aqui enganando, né? Eu posso, a começar de me auto-enganar. Eu não desconsidero por completo isso. Eu mantenho essa possibilidade aberta em mim. Talvez eu esteja me enganando. E ao me enganar, enganando outros. Nós somos cheios de auto-engano. Então eu sugiro, para quem me acompanha, que me veja com cuidado. Tem um vídeo meu que eu republiquei recentemente que é: você está mesmo afim de ouvir o que eu tenho para dizer? Está no canal no YouTube. Porque eu não sou absoluto. E a gente tem essa tendência, né, de eleger ídolos absolutos, referências, líderes, porque a gente quer alguém para seguir. E eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. E pessoalmente eu acho que ninguém deveria ser. Se a gente segue alguém, vamos seguir com cuidado. E até certo ponto. Isso começa, eu acho que a vida nos dá essa lição, Alexandra, com os nossos pais, né? Chegamos aqui totalmente dependentes e totalmente devotos aos nossos pais. O nosso pai é o super-homem, nossa mãe. Basta a adolescência para que isso comece a entrar em questionamento. Não amaremos menos os nossos pais, mas entenderemos que são humanos e relativos. Então nem tudo que meu pai dirá é verdade. Nem tudo que minha mãe orientará é um absoluto, apesar de saber que ela faz em amor e o meu pai também. E eu os amo, mas são gente. Esse é o ceticismo que eu sugiro para os que me acompanham. Eu sou só um amigo, né? E como amigos eu erro. E que leveza isso me traz, Alexandra? Porque se eu estivesse tentando aqui alimentar esse tipo de pensamento, isso ia ser um peso, sabe? Se eu estivesse aqui para falar, olha, mesmo que de maneira sutil, porque é isso que gera adesão, isso que gera dinheiro, né? Isso que faz com que as pessoas deem dinheiro, não sei o quê.
constrói os impérios, né? Essa falsa ideia de que eu sou o que não sou. Mas eu me sinto mais livre, até para que eu possa refletir, e se for o caso, me contradizer, sabe, do que tentar construir uma imagem no símbolo, do guru, do sábio, ou sei lá, do que for mais, do grande filósofo e tal, que só me afastaria da minha verdade. E é essa que eu estou construindo. Me lembro um dia que você disse que respostas até uma pedra pode dar, tudo depende da nossa percepção. É a Fabiola que está mandando aqui no nosso chatzinho aqui do Facebook. Fabiola, tem um texto do Saint-Exupéry que eu gravei, está no meu canal, chamado A Verdade dos Homens, que eu gosto muito, que diz o seguinte: enquanto as verdades podem se... Eu estou usando as minhas palavras, tá? Enquanto as verdades podem se contradizer, podem se sobrepor, enquanto uma verdade me parece inquestionável e daqui a pouco eu ouço outra que da mesma maneira, não é assim quando você ouve, por exemplo, um debate entre um ideólogo da direita e um ideólogo da esquerda fala a verdade, o da direita fala a verdade, você fala, e agora? Eu não preciso dessas adesões, né? Respostas, qualquer um pode dar. O texto do Saint-Exupéry diz: a verdade talvez seja o que simplifica. A vantagem disso é que ninguém se sente orgulhoso ou dono da resposta. A resposta é o que simplifica. Eu poderia, de alguma maneira, traduzir isso como a verdade é o que nos aproxima, que nos vincula, não que nos afasta. Enquanto eu falo aqui, eu sei que tem um monte de gente me vendo, seja no YouTube, no Face, enfim, com pensamentos diferentes, até antagônicos aos meus. No YouTube, de vez em quando, vem uns xingamentos, porque você não tem Deus no coração, a verdade é Deus e tal. São os códigos dele, né? A verdade absoluta nos afasta, mas o que simplifica é a nossa humanidade. Então, veja, por exemplo, Fabiola, numa catástrofe, pessoas distantes, eu fico pensando nisso, isso é um negócio legal, eu vejo às vezes, já vi acontecer, por exemplo, as pessoas no trânsito, carros diferentes, carro caro, carro barato, cara ouvindo um funk bem alto, o outro de vidros fechados, fumando um cachimbo, ouvindo música clássica, pessoas absolutamente diferentes, jovens, idosos, tal. Um grave acidente ali na frente, o carro capota, acaba a diferença. A tragédia, a dor, a possibilidade de me solidarizar vinculou todos aqueles. E agora não haverá mais diferença, todos saem para ajudar aquela pessoa. Um elevador, 5 pessoas absolutamente diferentes umas das outras naquele elevador. Um militante do PT e um eleitor do Bolsonaro. Um crente e um ateu. 4 pessoas. Para o elevador. Acaba a luz e barulhos começam a acontecer lá fora. O elevador começa a balançar. Acabou Bolsonaro, acabou Lula, acabou Deus e acabou o não Deus. São pessoas agora falando, o que a gente faz? Vamos nos ajudar. Alguém consegue abrir a porta? Fala, isso, peraí que eu vou segurar e você pula. Isso eu considero a verdade. A verdade é o que nos une, o nos aproxima, o que simplifica. Depois que eles saírem do elevador, pode ser que se encontrem novamente e sejam amigos. Depois o tempo passa, eles vão se esquecer daquilo e os debates vão continuar. Não porque Bolsomito, não porque o Lula é perseguido, não porque Deus nos ama, não porque Deus não existe. E aí as diferenças os separarão de novo. Bobagens. Toda bengala é cômoda, é zona de conforto, é segurança, ela se corporifica de muitas formas, nos isenta das nossas responsabilidades, nossos compromissos com nossas verdades. É a Lua quem mandou aqui a mensagem pela mensagem aqui. Flávio, e o veganismo? A Flávia Patti comenta. Flávia, eu não gosto de nenhum ismo. Recentemente eu escrevi que os ismos, todos eles, podem ser necessários. Geralmente o ismo é o corpo de uma série de necessidades, de anseios, de pensamentos, de procuras, de respostas, de dúvidas das pessoas que se corporificam numa ideologia. E isso pode ser útil, é uma ferramenta. Então o cristianismo,
o ateísmo, o veganismo, o comunismo, ismos de maneira geral. São úteis na medida em que forem percebidos como meios e não como fins. Se viram um fim, agora eu passo a ser um devoto e um discurseiro e um propagandista dessa causa. Logo ela deixa de ser relativa e passa a ser absoluta. Quem não for ista como eu, seja veganista, seja cristianista, seja, estou usando ista, mas pode ser cristão ou comunista ou qualquer coisa assim, está errado. Então deixou de ser meio e virou fim. Se for fim, perde o princípio. E o princípio era vocalizar, expressar aquilo que antes me habitava. O veganismo representa uma consciência, um pensamento, uma atitude de pessoas que eu não vou questionar. No entanto, quando isso vira um absoluto, quem for é do bem, quem não for é do mal, quem é está certo, quem não é está errado, tal. Na minha opinião, perde o princípio inicial que motivou aquela constituição. Não sou contra ismo nenhum. No entanto, a minha personalidade, o meu olhar, a minha condição de vida não me permite ser adepto de nenhum ismo, assim como de nada, como um absoluto em si, que referencia quem é bom e quem é mau. Tá bom? Eu vou terminar já, tá? A intenção era fazer um negócio mais curto, mas felizmente tem um monte de gente aqui e as questões estão surgindo. Flávio, eu sempre manifesto inquietações na nossa mente, eu adoro muito isso, acabo refletindo e me encontro esquecendo dos disse que me disse e ouvindo mais o ambiente da minha mente. Ju Bueno, muito obrigado, Ju, pelo seu carinho de sempre, tá? Um grande beijo para você. Flávio, falando agora, eu me lembrei daquilo que você fala sobre os 3 estágios do pensamento. Muitas vezes chegamos aqui e encontramos no que... Opa, peraí que eu cliquei o botão errado aqui. E encontramos no que você fala algo em que nos apegamos. Deixa eu achar aqui. Ih, me perdi. Percebemos que você fala algo que nos apegamos, tal. Bom, deixa eu partir para outra parte. Por muitas vezes chegamos aqui, achei. Nos apegamos, criamos devoção, expectativa ou enxergamos com comparações e julgamentos de valor. Logo depois nos frustramos, nos incomodamos, pois percebemos que você está aí simplesmente para se compartilhar e nos mostrar um pouco de algo que você percebeu como iguais, porém como diferentes também e, portanto, complementares. Logo depois vem o estágio em que você fala sobre as contemplações, reflexões e reconstruções a que todos nós estamos expostos, se assim estivermos abertos para tal. Obrigado, meu amigo Marlon Teixeira. O Marlon é um músico maravilhoso. Já vou comentar, a Cláudia Barros escreveu embaixo, ceticismo, já comento o teu, Cláudia, e depois eu encerro. Mas Marlon, sobre os estágios do pensamento, né, que eu tenho um vídeo, inclusive, que fala sobre isso. Resumidamente, eu costumo dizer, eu percebo isso, até em mim. Num primeiro momento, a gente tende a crer nos símbolos como absolutos. Então você acredita em Deus, você não acredita em Deus, é isso e não é aquilo, você está certo, você está errado, essa é a verdade, aquela não é. É o campo da superfície e das brigas e das separações. À medida que você vai se tornando mais aberto para a vida e mais reflexivo, tal, você começa a perceber que isso gera separações. Se você não crê em Deus como eu creio, você vai para o inferno. Se você não tem a opinião política que eu tenho, você está errado. Se você não vê o mundo como eu vejo, tem algo errado em você. Aí eu percebo que o mundo é tão mais complexo, que tudo é tão maior, que eu não me sinto mais capaz de tecer esses juízos sobre quem quer que seja. Aí eu começo a perceber que isso nada mais é do que superfície. E sendo superfície, eu me torno cético. Esse é o segundo ponto. É o ponto daquele que diz, eu não acredito em nada, é tudo mentira, é tudo ceticismo, é tudo... E eu acho isso importante. É uma porta, é uma ponte, é uma passagem talvez para o terceiro ponto, que é aquele que diz, não é que é tudo mentira. São símbolos, são representações. Você pode falar, Deus se chama Jeová, e você vai dizer, Deus se chama Alá, por exemplo. Deus está na igreja evangélica, e o outro vai dizer, Deus está na igreja católica. Aí eu vou ver a igreja evangélica e católica, Deus de Alá, cheio de relatividades. No entanto, que está para além das relatividades, é aquilo que eu não digo o nome, talvez seja Deus. Então me unirei a você nisso e desconsiderarei aquilo que nos separa.
Esse talvez seja o terceiro ponto, onde eu começo a perceber o simbolismo das nossas linguagens e não me apegar tanto na superfície. Sobre o ceticismo que a Cláudia sugeriu aqui, Cláudia, eu acho o ceticismo uma fresta. A gente combate o ceticismo porque não é interessante para aqueles que querem vender verdades absolutas lidar com a dúvida, com a relatividade daquilo que eu tento impor como um dogma. O ceticismo racha as verdades impostas. É uma fresta. Mas como todas as frestas e todos os ismos, como há pouco eu disse, isso não pode ser um fim em si mesmo. Eu não vivo para ser cético. Se esse for um fim, eu perco o princípio. O princípio é expor os meus absolutos à relatividade deles. E o ceticismo é uma fresta, mas ele pode me apontar para outras ideias, para outras, como eu disse no começo do vídeo, respostas, que adiante promoverão outras perguntas. Eu não vivo para ser cético. Eu não vivo no ceticismo, ao mesmo tempo que eu não tenho medo do ceticismo, muito pelo contrário. É o que eu sugiro para os que chegam aqui em dúvidas em relação a minhas intenções, ao que eu estou falando, e dizem, Flávio, meu amigo, minha mulher, meu marido, desconfiam de você. Eu falo, beleza, é melhor assim. Me ouça com desconfiança, para que você absorva aquilo que é bom a você, e não com devoção. A droga é que tem um monte de guru aí na internet pedindo devoção. Não diretamente, mas propondo isso porque eu estou... Tem gente aí que faz vídeos assim, falando assim, tudo que eu falo aqui é espiritual, porque eu estou canalizado pelo Osho, pelo não sei o quê. E aí não se questiona. Minha consciência, sou Cryon, do serviço de comunicação, do espaço. E aí não se questiona. Eu estou falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Não se questiona. Você entende? Tudo é aberto a questionamento. Porque tudo o que nós produzimos, todas as nossas verdades, todas as nossas certezas, são fruto daquilo que somos. E nós somos fragmentados. E nós estamos em movimento, portanto, o questionamento pode expandir aquilo que antes eu cria de maneira reduzida. Você me pergunta, inclusive isso que você fala é passível de questionamento? Óbvio que sim. Tudo. E então a gente pode nos relacionar com liberdade, com tranquilidade, sem a necessidade de impor ao outro a sua própria verdade, sabendo que eu me movimento e que eu cresço, te ouvindo e me relacionando contigo. Tá? Obrigado, todo mundo. Um grande beijo a todos que participaram ao vivo, a quem atendeu o meu convite da rádio, a quem está vendo esse vídeo depois, né? Obrigado por tudo, se cuida, a gente faz outras lives. Não se esqueça, radioinverso.com, 24 horas de muito conteúdo, eu estou no ar todo dia, em muitos horários. Ao vivo de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, mas estão muitas reprises, fim de semana e tal, você vai gostar. Um beijo, valeu, tá? Fica bem.